Eu sou Gabriele Rodrigues, eu sou desenvolvedora Android e trabalho no Luiza Labs. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Firebase. A gente vai aprender a usar o Firebase, as principais funcionalidades, e construir um app do zero com Firebase. Hoje a gente vai ver remote config, push notification, a parte de login com Facebook e o real-time database. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante o conteúdo. Vamos começar criando o nosso projeto, criando um projeto novo no Android Studio e vamos fazer a parte do login. Aqui eu acabei de criar um projeto zerado, novinho. Para quem não sabe, depois de baixar o Android Studio, é só você ir em File, New Project. É simples para criar. Bom, após criar aqui o projeto, a gente vai começar então pelo login. Para começar, a gente vai logo, um pouquinho depois, a gente vai precisar de um arquivo, então vamos criar agora. A gente vai precisar de um arquivo do Firebase, que é um arquivinho .json para colocar no nosso projeto. Então, aqui eu já tinha um testezinho já criado, vou criar outro, é bem tranquilo. É só acessar o console.firebase.google.com, aí você vai lá em criar um projeto após logar com o Google. Eu vou nomear como My Application 2, porque eu já tenho um exemplinho. Só configura ele aqui, país, dá um nome, cria o projeto. Aí, criado o projeto, ele fala para você adicionar aplicativo Android, iOS, web. E aqui do lado você vê todas as opções do Firebase. Analytics, Authentication, Database, enfim, tem tudo aqui do ladinho. A gente vai adicionar o projeto Android para ele gerar o arquivinho que a gente vai precisar. O nome do pacote, eu gosto de usar essa visualização de projeto aqui no Android Studio, tá? Se você tiver dúvida, o nome do pacote você pode consultar aqui. Esse é o meu pacote. Então, você vai aqui, coloca seu pacote. O apelido do aplicativo, Application 2, por exemplo. Essa assinatura agora não precisa, pelo menos não agora. Depois ele explica assim, login com o Google, autenticar com o número de telefone, Dynamic Link, aí precisa. Então, por enquanto não precisa, eu vou registrar o app. Aí ele gerou para mim esse arquivinho, Google Services.json. Ele até fala onde a gente tem que colocar, ó, na visão de projeto, a gente vai colocar dentro da pastinha do app mesmo aqui. Então a gente faz um download. Ele baixou, a gente continua. E ele fala que a gente tem que adicionar. Colar aqui dentro do app. Pronto, a gente não precisa configurar nada desse arquivo, já está tudo certinho. E a gente vai fazer o que ele está falando, que é para fazer a integração básica com Firebase. Então, no nível de projeto, a gente vai abrir o nosso Gradle e colocar essa linhazinha aqui. Então, no nível de projeto, que é esse nível aqui de fora, a gente abre o Gradle e coloca aqui dentro da dependência essa linha, que é a dependência do Google Play Services. E do nível do Gradle, no nível do aplicativo, da aplicação, a gente coloca esse apply aqui no final de tudo. Então, dentro de app, no Gradle, a gente vai lá, depois de tudo, por último, coloca isso daqui. A gente pode sincronizar já, por enquanto é só a integração com o Google Play Services. O Firebase, para funcionar, ele precisa integrar com o Google Play Services. Então, se, por exemplo, você for testar a sua aplicação num device que o Google Play Services está desatualizado, pode ser que não funcione. Então, tem que garantir que o Google Play Services está atualizado para conseguir fazer tudo funcionar certinho. Bom, ele buildou, vamos terminar aqui os passos. Ele já criou a nossa aplicaçãozinha, por enquanto não tem nada. Vamos agora criar a nossa tela de login. Eu vou criar um login bem simples, porque a ideia é a gente focar em aprender a usar o Firebase. Eu vou mudar o nome aqui da minha Activity para Login Activity. E do layout para
Bom, um login simples é um e-mail, senha e um botão para entrar. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Aqui é um linear, orientação vertical. Isso aqui precisa e arrumar um espaçamento básico. Aqui eu não estou com foco em layout, tá? Então é bem simples, não vai ser nada caprichado. É só pra gente poder ver funcionando. Tá simplesinho, mas tá aqui funcionando. Eu Command A, ele seleciona tudo e Command Alt ou Option L, ele dá organizado aqui no XML, tá? É legal sempre estar organizando. Bom, feito isso, a gente vai aqui encontrar os IDs de tudo, pegar esses campos com essas views que a gente colocou, perdão. Eu vou criar aqui um método para dar o Find View by ID aqui, para não ficar muito bagunçado assim no Create, tá? Só para manter o código organizado. E aí a gente chama esse método aqui. Certo. Isso está feito, agora a gente precisa da parte que vai integrar com o Firebase. Fazer a parte de autenticação mesmo. Então, a gente vai voltar lá no nosso Gradle, no nível de app. E, bom, o Firebase é assim, as dependências dele. Ele tem dependências separadas para cada coisa. Tipo, a autenticação é uma dependência, o Real-Time Database é outra, e assim sucessivamente. Por quê? Porque se ele, antes, se eu não me engano, ele até tinha uma dependência única para tudo. E o problema disso é, às vezes você só vai usar autenticação. E aí você tem que trazer uma dependência toda, enorme, com tudo, sendo que você só vai usar uma parte daquilo. Então você acaba deixando seu projeto muito maior do que deveria. E aí entra problemas de multidex, e, enfim, é outro assunto para discutir outro momento. Então, é bom você só trazer de dependência que você realmente vai usar. Da parte de autenticação, a dependência que a gente tem é com.view.firebase, Firebase, a gente vai fazer a autenticação, então, alf 10, acho que a última versão é 2.1. Colocando, a gente já pode sincronizar. E, bom, quanto à dependência, você pode consultar a documentação do Firebase e confirmar a dependência de cada coisa, né? Da autenticação, do real-time database. Lá na documentação tem certinho cada um. Pronto, sincronizou. Agora a gente vai para a parte do login de fato. O Firebase tem o Firebase Auth, que a gente vai instanciar ele. Ele é quem vai controlar a parte de autenticação, como o próprio nome já diz, né?
Então, a gente pode criar aqui, pegar nosso alf, inicializar ele, é Firebase Alf.getInstance, se ele mesmo sugere. Feito isso, como a gente não tem um cadastro, vai ser assim. Logou, ele autentica. Ele como se o login fosse um cadastro de usuário. Então, a gente vai chamar, assim que o usuário clicar no botão do login, a gente tem que chamar o Firebase e falar, ó, loga com esse e-mail e senha. Então, a gente dá um set click listener aqui nele, no click listener, e aí eu vou chamar um métodozinho que vai ser, no clique do botão a gente vai chamar o nosso método, login com Firebase. E como a gente vai fazer? A gente vai pegar esse nosso alf, e o que a gente vai fazer? A gente vai criar, tá vendo as opções? Criar um usuário com e-mail e senha. É como se o login fosse uma coisa bem simplesinha, sem complicação. O primeiro campo que a gente precisa passar é o e-mail. Então, a gente vai pegar o nosso e-mail e depois segunda senha. Aqui a gente pode pegar o e-mail, vamos pegar separado só por questão de organização, visualização, fica mais simples. Eu gosto de usar o trim aqui, para evitar pegar espaços em brancos e por isso retornar um erro para o usuário. Certo, então a gente vai passar o nosso e-mail, senha, e depois disso a gente quer saber quando retorna um sucesso ou não. Então a gente precisa de um listener. O listener é o cara que fica ouvindo. Ele fala assim, retornou sucesso, não retornou sucesso, deu erro. Então a gente quer um listener. A gente tem esse add-on complete listener aqui. Então é ele mesmo que a gente vai usar. A gente vai usar essa terceira opção, que ele passa activity e tem o complete listener, tudo bem? Como a gente está no próprio contexto de activity, a gente passa o this e dá um new on complete listener. Vou pular uma linha aqui para ficar mais fácil a visualização. Aqui a gente fecha com ponto e vírgula. Certo? Organiza, dá uma alinhada aqui no código. E aí a gente precisa verificar. Ele só falou que completou esse método, tá vendo? Chama um complete. Então a gente precisa verificar nossa task. E successful, quer dizer, deu certo. Se sim, a gente faz alguma coisa que a gente ainda vai pensar. Se não, a gente pode informar. Houve um erro, tente novamente. Vamos deixar assim por enquanto. Então, por enquanto, o que a gente tem é isso. O login ao clicar no botão login, a gente chama o login com Firebase. E depois verifica se foi sucesso ou não. Uma coisa que o Firebase que a gente tem que criar é uma instância do Authentication do Listener. Por quê? Porque se o usuário já tiver logado, ele não vai precisar passar por esse método do login com o Firebase. Uma vez que ele logou, o Firebase armazena isso. Se os dados dos usuários não forem limpos, e enquanto não forem, então o listener é o cara que vai dizer, esse cara já está logado. Então a gente vai precisar criar aqui uma instância do Auth State Listener. Vou chamar de Auth Listener. E aí a gente tem que... Bom, eu vou criar um métodozinho para inicializar ele aqui, para não bagunçar o nosso onCreate. Então, a gente vai inicializar o Auth Listener, dando um new Auth State Listener. Ele já sugere pra gente, já faz a gente preencher esse método aqui, ó, on Auth State Change. Então é sempre que mudar, tanto para o login, quanto também se fizer um logout. A gente aqui tem como fazer a verificação. Primeiro a gente pode, o Firebase Auth, ele pode retornar pra gente o usuário. A gente consegue pegar o usuário atual. Então vamos pegar o nosso usuário atual e aí a gente verifica.
esse objeto é nulo? Se for igual a nulo, quer dizer, se mudou o status, é porque não está logado. Se não, é porque o cara já está logado. Tipo, vai pra frente aí. Então, essa verificação é problema, ele. O listener, a gente tem que fazer um código com ele no start e no stop da activity. Porque na hora que starta, a gente fala assim, authentication, toma esse listener aqui. E na hora que para, no on-stop, se esse listener existir, a gente vai remover do off. Então, a gente precisa fazer isso nos dois métodos. Aqui, então, a gente pega o nosso off e adiciona o listener. E no on-stop, a gente primeiro verifica se tem um listener. Se tiver, a gente pega o nosso off e dá um remove. Certo? Bom, feito esse código agora, a gente vamos só fazer agora um toast, né? Para a gente ver na tela o que está acontecendo. Então, se for sucesso, a gente solta um toast. Logou. Vamos por um texto melhor, né? Bem bonito. E a gente aqui tem como pegar o nosso usuário. Vamos pegar aqui em cima, né? Nome do usuário, username. Vamos pegar aqui para não ficar fazendo muita coisa feia no código. Certo? Se não logou, um erro aconteceu. Não foi possível logar. Certo? Vamos pôr um post aqui. Usuário logado. Como a gente fez o bem-vindo, vamos colocar aqui também. A gente já tem o nosso user, é só pegar o user.explainer e colocar um post.shout e dar o show aqui no final. Organizando essa classe. Bom, basicamente é isso. Eu vou agora abrir aqui o nosso emulador. Opa. Eu vou abrir aqui o emulador e a gente tem que, teoricamente, ver esse cara rodando aí na tela. Bom, o emulador abriu aqui, então vamos mandar o nosso código e ver se vai funcionar, se não esquecemos de nada. Vou dar aqui por e-mail. Criei então aqui, fiz o login, na hora que eu volto para cá, aparece aqui meu usuário com o login criado e as informações dele. Bom, então feito o login com e-mail e senha, a gente vai agora ver como logar com o Facebook. A primeira coisa que a gente pode fazer é ir em método de login e habilitar aqui o login com o Facebook. A gente vai precisar colocar o App ID e App Secret. Isso o Facebook vai gerar para a gente. Aqui, aproveitando que a gente está nessa tela, dá para ver as possibilidades de login. Login com o Google, o smartphone é geralmente pelo número de telefone, Twitter, GitHub, anônimo, enfim, são essas possibilidades. Para a gente conseguir o App ID ou o App Secret, é só criar um projeto novo no developersfacebook.com. Eu criei aqui, é um app bem simplesinho, na hora de criar não tem dificuldade. Então, a gente vai precisar do App ID, que é este daqui.
E vamos precisar também do App Secret. Certo? A gente cola aqui. Feito isso, só salvar. Ativou. Bom, agora com isso ativo, a gente vai fazer a configuração com o Facebook e depois com o Firebase. O login tanto com o Firebase quanto com o Google funciona da seguinte maneira. Primeiro a gente tem que fazer uma integração, no nosso caso que é o Facebook por enquanto. A gente integra com o Facebook, vai precisar puxar as dependências do Facebook, fazer a integração básica, para depois a gente usar isso e chamar o Authentication do Firebase para a gente conseguir fazer o login. Então são em duas partes. O do Google é a mesma coisa. Primeiro tem uma parte de configuração com o Google e depois que fez essa parte de configuração com o Google, você consegue chamar o Authentication do Firebase para fazer o login de fato. Mas é bem tranquilo também. No nosso código, então, a gente vai começar inserindo uma dependência do Facebook. No nível de app, a gente vai colocar dependência. A dependência vocês podem encontrar na documentação do Facebook for Developers, tá? Com.facebook, Android. Sincronize. Bom, feito isso, a gente vai colocar o nosso App ID e um protocolo scheme no nosso strings. A gente abre o arquivo dos strings. Esse esquema de protocolo é para quando ele abre pelo Chrome, quando o usuário não tem o app do Facebook instalado. Tem um número já default da própria documentação e esse daí a gente pode usar o mesmo, não tem problema. Só o app ID que é o nosso. Bom, agora a gente precisa ir no nosso manifest. Colocar a permissão de internet. E dentro do nosso application, pode ser antes ou depois da activity, mas dentro do application, fora da activity, a gente precisa pôr o nosso metadata com o app ID. Application ID. E aqui a gente vai pôr o value, que é um string Facebook APG. Certo. E aí tá tudo configurado certinho. O que a gente pode fazer agora é o Facebook disponibiliza um botão de login customizado dele. Não é dos melhores, mas para o nosso exemplinho aqui serve. Vamos criar aqui então o nosso login button do Facebook. Colocar app. Vou deixar assim, não tá bonitinho, mas é só para a gente conseguir testar. Vamos puxar agora esse login button aqui. E
a gente achar ele aqui. Certo. Até aí tá tudo tranquilo. Agora vai entrar a parte, até onde a gente tinha feito ali, era a parte só do Facebook, que é criar o app ali no console, lá no developer do Facebook, integrar, pegar o app ID, colocar as dependências no projeto, arrumar o manifest, e aí a gente usou o botão do Facebook aqui para o login, puxou ele aqui. Agora o que a gente vai fazer entra a parte do Firebase. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar dele ler umas permissões. A gente vai precisar dar um set read permissions. As permissões que geralmente pede é e-mail e o public profile. Aqui ele pode receber uma lista de permissões. Então, dependendo da sua necessidade, do seu projeto, você pode mudar isso daqui, não tem problema. E para a gente fazer funcionar, saber se quando clicar no botão, se deu sucesso, deu erro, a gente tem um método aqui chamado register callback. Mas um dos parâmetros que ele pede é esse callback manager. Como a gente ainda não tem, a gente precisa criar. Ele vai ser usado mais para frente, então eu vou deixar ele como global. Callback manager factor.create. Aqui criar um field, certo? E aí eu consigo passar ele aqui. Callback manager e um novo Facebook callback. Que aqui a gente tem, deu sucesso. Cancelou ou deu um erro. Calma aí que a gente já vai preparar essa parte. Agora o que a gente precisa fazer? A gente tem que chamar o nosso Activity-Result e nele a gente tem que pegar esse callback e dar um novo Activity-Result. Ou seja, o que minha Activity receber no Activity-Result é o que a gente passa para esse callback manager do Facebook. O que a gente também tem que levar em consideração? Uma vez que foi logado pelo Facebook, é equivalente ao do e-mail. Uma vez logado pelo Firebase, ele armazena que tem um usuário logado. Então, na hora que ele tenta puxar o current user, ele vai achar alguma coisa. Então, ele não precisaria nem mostrar a tela de login para o usuário. Seria, na verdade, assim, a gente pode ter uma splash, que eu não vou fazer aqui porque é só um exemplo mais simples para tentar ver o Firebase, mas você pode ter uma splash activity, que é uma tela que vai antes do login. E ela sempre faz isso, ela verifica se tem um current user. Se tiver, pula o login e vai para a próxima tela. Se não tiver, aí sim ela direciona para a tela do login para o usuário fazer o login. Como aqui é um exemplo mais simplesinho, a gente está trabalhando apenas com o login, mas mesmo assim a gente vai verificar se tem um usuário logado ou não. A gente pode mostrar uns toasts para entender como funciona melhor. No Facebook a gente pode verificar no start se tem um usuário logado. A gente chama o nosso Firebase user. E a gente pega do nosso auth get current user. Se tiver um usuário, a gente faz alguma coisa. Teoricamente, se o usuário for diferente de nulo, avança para a próxima tela. Bom, meio que tratamos, só falta aqui o avançar. O caso de um usuário já logado, no onStart, né? Porque na hora que começar, na hora que abrir a Activity, ela startar, a gente já verifica isso, para não perder muito tempo, fazer o usuário ficar vendo a sala de login para depois pensar nisso. Agora a gente precisa tratar o caso do
sucesso do login com o Facebook. Se for sucesso, é pela parte do Facebook. O Facebook vai devolver para a gente um token. E esse token é o que a gente vai ter que passar para o Firebase e fazer a parte dele. Integrar com o Facebook, fazer o login com o Facebook. Eu vou criar um método aqui. Do Facebook Access Token. Ele vai receber um Access Token, que vai vir do Facebook, que é só a primeira parte de integração com o Facebook. Aqui no se for sucesso, né? Aqui já está separado os casos, então se for sucesso é só chamar o handle Facebook login result.getAccess Token. No handler, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar uma credencial do Facebook Auth Provider de acordo com o token. Então, a gente quer uma credencial. Pronto, get credential e pega um token.getToken. Pegamos a credencial. Agora o auth, que a gente já tem inicializado desde antes, a gente dá um sign in with credential, porque a gente já tem uma credencial. Tá vendo aqui como pode ser inicializado? E, bom, a credencial é a que temos. E depois de fazer logar com isso, a gente quer ter um callback. E aí, deu certo? Então, a gente adiciona o nosso onCompleteList, né? É aquela mesma história. Passa activity, no caso desse, porque a gente já está num contexto de activity. E um new onCompleteList. Aqui a gente precisa verificar se é sucesso. E se não for, também tratar. Se não for, vamos colocar esse toast aqui. Não foi possível logar com o Facebook. Uma linha para melhorar a visualização. E aqui, se for sucesso, a gente coloca um bem-vindo também. Esse código aqui é basicamente o mesmo. Por enquanto a gente não está fazendo mais nada, então, bem-vindo e o nome do usuário. Aqui não vai ser o nulo, né? Porque no login com e-mail e senha, a gente só tinha e-mail e senha, não tinha mais nada. Como aqui a gente está vinculando com o Facebook, ele consegue trazer informações do Facebook. Então, a gente tem um display name sim, que faz parte daquela permissão de public profile que a gente pediu lá em cima. Bom, e do Facebook é isso. Agora a gente vai rodar e ver se vai funcionar certinho. Certo? Eu vou continuar aqui com o Facebook. Você se conectou anteriormente, gostaria de continuar sim. E logou. Bem-vindo, Gabriele Rodrigues. Ele bateu 2 vezes no bem-vindo. Porque ele bateu no listener desse antigo que a gente já tinha feito. E porque ele bateu no do Facebook, por isso que tem 2. Então, esse daqui não é necessário, nem é bom usar. É bom você só usar um bem-vindo fulano quando realmente for a partir de um login, na hora que o usuário logou, aí você pode soltar um bem-vindo fulano. Mas nesse listener não é bom. Eu coloquei aqui só pra gente visualizar. Então, toda vez que a gente abre o app e já está logado, ele coloca usuário logado, bem-vindo. Mas não é legal porque fica dupla mensagem. E é isso, essa parte de login com o Facebook. Bom, agora a gente vai ver de config. Remote config é a ideia de uma configuração remota mesmo. Por exemplo, você tem um botão e você quer mudar a cor dele. Você pode deixar isso dinamicamente, colocando aqui, configurando pelo console do Firebase. Então, seu código bate aqui e verifica qual que é a cor para então mostrar no seu botão. E se você trocar, depois ele atualiza e troca lá também. Então, uma configuração remota é bem legal, é bem simplesinha de fazer, não tem muitas dificuldades.
temos aqui o nosso exemplinho simples. Eu vou fazer uma próxima tela só para a gente testar esse remote config numa tela seguinte. Como essa primeira tela do app não fica bem atualizado no momento, né, o remote config na primeira tela, porque ele precisa bater lá no Firebase para catar o remote config para depois fazer. Então a gente prenderia o usuário nessa tela para fazer isso. Então vamos fazer uma tela seguinte, só para a gente poder testar o remote config. Vamos criar como activity. Um exemplinho fácil que a gente pode fazer, mais simples e bem rapidinho, é mostrar ou não mostrar um texto. Vamos fazer então uma coisa bem simplesinha aqui. Vamos por welcome. Certo? Então, bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se o usuário já está logado, a gente já vai direcionar ele para home. Como a gente acabou de fazer os logins, ele já vai estar logado, eu não vou tratar os outros casos para home. Depois podemos tratar, não tem problema. Como a gente está aqui, não dá para usar o diz direto porque a gente está dentro de uma classe anônima. Então a gente está meio que dentro de outro contexto, que é o contexto dessa classe aqui, que a gente está implementando esse método. Então eu preciso apontar para a classe de fora para usar o diz. Certo? Joguei cara para home, vamos puxar o nosso text view aqui. Vou deixar aqui mesmo, porque eu não sou. Certo. E agora eu vou entrar a parte do Firebase mesmo. Como que funciona? A gente tem que criar uma instância do nosso remote config. Vamos criar um método para fazer isso. Para a gente criar o remote config, lembra que eu falei da questão de dependência. Como a gente só tem aqui do authentication, a gente precisa pegar a dependência do remote config, porque são separados. A gente primeiro precisa por aqui, para compilar com essa dependência. É tudo bem parecido, que muda aqui ao finalzinho, que é config. E a gente mantém, se está usando a 10.2.1, a gente mantém com essa versão 10.2.1. Sincroniza. Certo? Sincronizou. Bom, agora a gente vai pegar nossa instância do Firebase Remote Config. Só chamar Firebase Remote Config get instance. Certo. Temos a instância, agora a gente precisa configurar. A gente pode ter um modo desenvolvedor que é para a gente conseguir acompanhar o que está acontecendo. Então a gente pode chamar ele Remote Config Settings.
set developer mode enable. A gente pode falar true ou false, ou a gente pode verificar se a gente está no nível fig.debug. E a gente dá um build. E por fim a gente aplica remote config, ponto set config settings, passa esses settings que a gente configurou. Para o remote config, uma coisa muito importante é a gente ter um arquivinho local, um XML local, que tenham, tudo que tiver no remote config tem que ter um valor default local. Por quê? Porque se por algum motivo a gente não conseguir bater no Firebase para puxar a informação, der algum erro, um timeout, o que for, a gente vai ter um arquivinho local falando, esse é o valor default, usa isso. Então é muito importante ter um arquivinho com valor, com as informações, vou bloquear aqui agora, porque o nosso exemplinho é bem simplesinho, é pequenininho, e só vai ter um remote config, mas é bem simplesinho. É só criar aqui uma pasta XML mesmo, pode ser. Coloca um arquivinho .xml, e coloca do mesmo jeito que tá lá no remote config a flag, é só você pôr o nome e o valor. Não tem segredo nenhum, bem tranquilo de fazer. E para passar remote config.setDefaults, e aí passa o XML. Bom, feita essa configuração, a gente vai fazer um fetch, ou seja, a gente vai puxar o que tem lá. Aqui. O fetch, ele pode ter um parâmetro ou não ter nada. O parâmetro que tem é um long, que você pode passar o tempo de expiração, que são em segundos. É bom você passar o cache para você controlar quando o seu cache deve expirar. Você sabe melhor, entende melhor da sua aplicação, do seu negócio e sabe qual é o melhor tempo para ele expirar. Mas você também, se quiser, não precisa passar nada. Aqui o complete listener, a gente vai passar a nossa activity e pegar uma resposta do complete listener. Como sempre, do remote config, a gente verifica se a teste foi sucesso ou se não foi. Se foi sucesso, a gente vai chamar nosso remote config e chamar o activate fetch, que aí ele vai disponibilizar para quem chamar direto a flag do remote config. Se deu um erro, você pode mostrar um erro, falhou. Após isso, a gente vai decidir, a gente pode agora bater lá e falar, olha, me traz essa flag aqui. Welcome. Então, a gente vai ter que ter lá no remote config, aqui a gente vai adicionar um parâmetro. Aqui a chave é esse formato que ele sugere, tá vendo? O nome, cada palavra com underline, de preferência em inglês, e o valor padrão. Welcome message. Seja bem-vindo. Certo? Aqui é um valor padrão. Eu vou, por exemplo, aqui a gente pode adicionar condições. Como eu não tenho mais nada no projeto, mas se, por exemplo, você tem versão, o build type de release, de beta, de debug, você pode criar um valor para cada um, além do valor padrão. E aí o que acontece? Por exemplo, eu tenho um build type, existe no meu projeto debug, beta e release. Supondo que no remote config aqui eu só configurei o valor padrão, que é obrigatório, o beta e o release, e não configurei um valor para o debug. Quando minha aplicação bater aqui para puxar o valor, se eu tiver no debug, ele não vai localizar, porque teoricamente eu não configurei. Então ele vai usar o valor padrão. É para isso que ele serve. Quando bate aqui, não se encaixa em nenhuma condição, ele usa o valor padrão. Sempre que alterar aqui, a gente publica a alteração. Essa é a chave que a gente vai usar na nossa aplicação. Então, a gente vai pegar a nossa mensagem de welcome, ler o nosso remote config
nosso remote config não está nível global, então vamos fazer no nível global, certo? Então a gente vai pegar nosso remote config e então, tá vendo os métodos que tem? GetDouble, GetBoolean, GetString, mas todos eles no parâmetro recebem a nossa chave. E aqui eu vou pôr a chave aqui direto, mas é legal extrair para uma classezinha que você coloque todas as chaves de remote config. Nossa chave é o welcome message. Peguei o meu texto e agora é só dar o label welcome.setText e meu welcome message. Simples assim. Aqui eu vou chamar, depois de inicializar, eu chamo inicializa remote config. E esse método aqui, quem vai chamar vai ser o meu show welcome. Bom, feito isso, a gente já pode rodar e ver funcionando. Como eu não configurei o tempo de cache, se eu quiser testar depois, troco a mensagem, volto para home, pode ser que demore um pouquinho mais, porque eu não configurei o tempo de cache. Posso configurar em um segundo, que aí a gente pode ver isso mudando dinamicamente, de certa forma. Aí ele até mostrou bem-vindo, depois seja bem-vindo. Isso aconteceu porque eu já deixei um texto aqui. Então é até legal a gente tirar, porque aí não vai mostrar. Seja bem-vindo. Posso trocar esse texto. Estou feliz que esteja por aqui. Vou atualizar. Publicar, durar aqui para um segundo. Temos a aplicação. Aqui também o remote config a gente pode configurar por Android, por iOS, além dos packages, além dos build types. Por tudo isso a gente consegue configurar. Aí, agora ele pegou. Então, o cache é importante por causa disso. Eu não me lembro o tempo exato do cache, mas se você deixar ele por default, ele vai demorar um pouquinho mais para atualizar, quando você atualizar ali. Bom, então esse é o remote config. Bom, então continuando o nosso projetinho, agora a gente vai ver como mandar um push notification com o Firebase. Vai ver que também é bem tranquilo, bem facinho de fazer. Por aqui que a gente vai mandar. Dá para configurar e mandar também via API, mas a gente vai mandar direto pelo console. Dá para mandar pelos dois. Para começar a configuração, a gente vai ter que, no nosso projeto, no Gradle, nível do app, trazer a dependência do Firebase Notification. Ele, na dependência, é o Cloud Messaging. Então, a gente vai falar para compilar. É o message. E a gente usa a mesma versão que já estávamos usando. Sincroniza. Feito isso, a gente vai precisar fazer umas alterações no nosso manifest. Mas para alterar o manifest, primeiro vamos precisar criar uma classe que eu vou chamar de Messaging Service. Eu já vou explicar o que ela vai fazer. Primeira coisa que ela vai fazer, ela vai estender a Firebase Messaging Service. Ela vai estender o Firebase Messaging Service. E aqui a gente pode ver os métodos que a gente pode sobrescrever. Esse onMessageReceived é o que a gente pode sobrescrever. Depois eu vou explicar melhor, porque dependendo se o app está em foreground ou em background, a notificação vai chegar de alguma forma. De um jeito ou de outro ela chega, que dependendo de como ela estiver, ela bate num método ou em outro. Então, se, por exemplo, você precisar interceptar para você conseguir pegar alguma informação que venha na notificação
Você vai ter que saber aonde olhar. Ora por aqui, ora pelo Broadcast Receiver ou algo do tipo. Certo? Bom, feito isso, a gente vai configurar lá o nosso manifest. Para configurar o nosso manifest, a gente vai colocar o service. O service é quem vai fazer para receber o push notification. O service ele fica dentro do application e fora da activity. Então, vamos colocar ele aqui embaixo, não tem ordem, então. Eu já tenho minha classe do Messaging Service, então é ela que eu vou usar. E ele tem que ter um Intent Filter, que esse Intent Filter ele vai ser uma action, e o name dela vai ser google.message mesmo. Bom, esse é o nosso service, que é referente àquela classe lá, que a gente acabou de criar. E também a gente vai precisar criar uma que vai pegar o token. Eu vou já também explicar como vai funcionar o segundo token. A gente vai criar uma Instance ID Service, que é uma classe que estende Firebase Instance ID Service. Ela tem um método onTokenRefresh. Ou seja, sempre que o token for atualizado, ele vai bater aqui. Mas quando bater nesse método, o certo é salvarmos em algum lugar. Então, para isso, a gente pode depois já salvar no nosso application. Vamos primeiro terminar de arrumar o nosso manifest. Então, a gente vai ter o segundo service, que vai ser o Instance ID Service. Ele também vai ter um Intent Filter, cujo nome vai ser com.google.firebase.instanceIDElement. Nossa, instanceIDElement. Bom, esses dois services que a gente tem já vão conseguir interceptar ou não vamos conseguir receber o nosso push notification. Tem algumas configurações opcionais aqui no manifest que para quando você receber o seu notification, você definir o ícone e a cor da notificação que você quer. Como eu não tenho nenhum ícone no app, não precisa, mas para vocês saberem como que faz, é só criar um metadata. Deixa eu ver aqui. O name dele vai ser com.google.firebase.messaging.default notification icon. E o resource se aponta para o seu @Drobo e o seu ícone. É que eu não tenho nada aqui, então não vai aparecer. É simplesmente assim. Muda a cor, a única coisa que é a mesma coisa, só que o name vai ser notification color e o resource vai ser um @color e você coloca uma cor que você tem no seu color. É simples assim, configurar o ícone e a cor da notificação. Se você não configura, vem um ícone lá default, a cor default, não tem problema. Como a gente sempre passa pelo login, na Login Activity a gente pode pegar o token e armazenar, para garantir que sempre a gente vai ter um token associado. Bom, então a gente pode, antes de inicializar o ar, a gente vai pegar o token da mesma forma que a gente pegou lá, Firebase Instance ID, Get Instance, Get Token. E vamos soltar aqui um log. Import FCM para facilitar a busca. E a gente solta o nosso token aqui no log. A gente tem o nosso token ID. Vamos pegar nosso token ID e com ele a gente consegue mandar um push notification. Então a gente vai mandar nossa primeira notification aqui.
olha, push aí. Enviar, você pode escolher se você quer programar, se quer enviar agora. Você pode mandar por segmento, por tópico ou por dispositivo único, que aí você precisa do token do FCM. É o nosso caso, a gente quer mandar para um dispositivo único, por isso que eu só tenho log com o nosso token. Aqui dá para configurar outras coisas, quanto a conversão, tem umas opções avançadas aqui também, se você quer colocar título, um canal de notificações no Android, colocar coisas como chave de valor, definir prioridade, definir tempo de expiração, dá para configurar tudo isso. Como o nosso é simplesinho, é assim mesmo. Ele confirma, enviar agora, validade de 4 semanas, e o token que a gente quer mandar. Chegou aqui. Como a gente não definiu ícone nem cor, ele chega com default. E aqui ele coloca o nome da aplicação e o texto do push é o texto que eu coloquei ali. E é isso. A parte de push notification é muito, muito simples de fazer. Não tem muito segredo. E você pode configurar para quem você quer mandar o push, né? Por segmento, de acordo com alguma ação, usuários que fez isso, que fizeram aquilo. Você pode configurar por tópico, que aí o usuário tem que se registrar em alguns tópicos e aí você consegue mandar para determinados tópicos, por exemplo. Tudo isso você consegue configurar no Push Notification. Continuando agora com o nosso projeto, a última parte aqui que eu pretendo fazer, que é uma parte também muito legal para a gente aplicar. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, mas é uma parte assim bem que dá para ser complexa, dá para você fazer muita coisa com ela, que é a parte da Real-Time Database. Esse database aqui do console. Ele é como o nome já diz, ele é um banco de dados real-time. Então, o que você escreve aí, ele atualiza de imediato. O que você altera por aqui mesmo, ele altera de imediato lá ou quem está ouvindo isso, né? Então, a gente vai implementar o Real-Time Database. Vou mostrar um exemplo simplesinho da gente escrevendo, depois da gente lendo dele também. Vai ser bem simples, mas como eu falei, ele pode ser muito complexo. Ele é um banco de dados. Você monta uma estrutura de árvore nele. Uma recomendação muito forte do Firebase é não criar muitos níveis. Por exemplo, você vai criar um bate-papo. Você quer armazenar tudo no seu Real-Time Database. A ideia seja, separa assim, uma estrutura que vai ser os usuários e coloca lá dentro informações de usuário e cria uns nós. Em outra estrutura, você cria a parte de só mensagens e outra estrutura, você cria digamos, resumo, que vai ser, para cá, fulano, última mensagem, ciclano, última mensagem. Separe em várias estruturas e não crie nós muito, muito fundos, porque senão, toda vez que você precisar ler, você vai precisar ler tudo, trazer tudo do seu banco de dados para poder saber do que está se tratando. E isso, com um banco de dados grande, isso daí pode ser muito custoso, muito demorado e não ter um desempenho legal. Eu até já conversando com algumas pessoas, já vi gente falando que não teve um bom comportamento aí com a parte do Real-Time Database, mas é por causa da profundidade dessa árvore. Então a ideia é não ter uma árvore muito profunda. Separa ela melhorzinha em estruturas menores, porque aí você consegue bater naquela chave, naquela estrutura e consultar somente aquela parte do seu banco de dados. Você não precisa ficar trazendo tudo o tempo todo e atualizando, percorrendo sua árvore toda para atualizar um nó que seja. Então, isso é uma coisa muito importante do Real-Time Database. Bom, no código, então, agora a gente vai no Gradle do app, né?
E a gente vai colocar, bom, a gente já tem o auth, o config, o message, e agora a gente vai colocar o nosso database. A versão, a gente sempre mantém a mesma dos outros, tá? Não mude. Bom, importando agora o nosso database, a gente vai ver que para escrever lá uma estrutura simplesinha, que é o nosso exemplo, é muito tranquilo. A gente vai fazer um exemplinho bem básico e a gente pode aprofundar um pouco mais. Vamos aproveitar essa home que a gente já tem aqui com o remote config. Vamos usar ela mesma para a gente escrever no nosso banco de dados. O método basicamente vamos escrever uma mensagem no nosso banco de dados, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar uma instância do Firebase Database. Então, a gente tem o Firebase Database. É só dar um get instance. Deu para ver que é o padrão do Firebase. Tudo que a gente for usar é só chamar o que a gente quer, ponto get instance. Não tem segredo. A gente dá para fazer de várias formas. Essa daqui é mais simples. A gente vai pegar uma referência do nosso banco de dados. Como um exemplinho, vamos escrever uma mensagem. A gente pega o database, get reference. A gente vai criar uma referência que chama message. E nessa referência a gente quer passar um valor. Estou enviando uma mensagem. Certo? Bom, a gente pode chamar aqui no create esse método. E na hora que a gente rodar, a gente provavelmente já vai ver a nossa atualização no nosso real-time database. O database aqui a gente está vendo, está vazio. A gente não precisa ficar atualizando a página para chegar alguma coisa aqui. Ele é real-time database, então a gente vai ver ele atualizando. Ele mostra coloridinho quando tem alguma atualização no banco de dados. Aqui, vamos abrir o nosso app e ver o que vai acontecer. Aí, ó, chegou a nossa notificação, a nossa mensagem, perdão. Vocês viram, quando tem alteração, ele fica em laranja. Isso daqui é referente à aplicação, então ele ficou em laranja, porque isso daqui já existiu. Só que isso daqui entrou novo. Então, o que entra novo fica verdinho. Então, ele mostra na hora o que está acontecendo. A gente, no database, a gente também pode ficar ouvindo no código toda alteração que tem aí para ficar mostrando no código. Então, um exemplinho bem simples. Vamos criar um outro text view aqui e a gente vai atualizar de acordo com o que ele lê lá do real-time database. E aí um outro app pode escrever lá e esse daqui lê aqui. Então, ou você pode mexer lá direto. Dá para fazer de N formas, N jeitos, né? Depende do seu intuito, da sua aplicação. Vamos dar um text size aí de CSP só para a gente ver grandão. Pegar o nosso text view aqui. Bom, a gente já está escrevendo, então agora o que a gente quer é ler do nosso banco de dados. Para ler é bem tranquilo também. Para ler, a gente só pega a nossa referência e a gente tem que ter um listener. Então, se você procurar por listener, a gente tem aqui, ó, add value event listener. Como a gente não tem um child, que é uma
é tipo um filho mais para dentro, a gente tem só um value. Então é ele que a gente vai ouvir. A gente vai puxar aqui o value event listener e a gente tem aqui, toda vez que mudar os dados, a gente vai receber alguma coisa aqui. Como a gente está mandando uma string e a estrutura está para uma string, a gente espera receber uma string message. Como a gente vai puxar simplesmente snapshot, que vem pelo parâmetro getValue. O getValue, você pode ou não fazer um cast aqui já direto. String.class. Tem que tomar cuidado no cast que você vai fazer, então. Na dúvida, se quiser, solta um log antes, dá um toString aqui no getValue toString, vê como está vindo a estrutura para saber como criar seu objeto para ler. Mas geralmente, como você escreve, você espera que você leia. E aqui, se cancelar. Então, a gente está escrevendo e está ouvindo. Então, toda vez que mudar o dado, vai chegar a mensagem aqui. Então, vamos pegar o nosso label message e dar um set text nessa mensagem que está aqui. Vamos rodar e vamos ver como que vai. O estou feliz que esteja por aqui, ela é o remote config. E eu estou enviando uma mensagem que está aqui. Bom, agora vamos fazer uma coisa. Puxar aqui para a gente ver em real time como que funciona o real time database. Estou enviando uma mensagem legal para você. De imediato. E se a gente quiser, tá entre aspas, porque string e falar olá, é muito rápido. Se quiser criar subníveis aqui dentro, isso vai fazer com que se torne mais devagar. É muito rápido a atualização. Então, tanto para ler quanto para escrever. E nisso você pode brincar com o Real-Time Database, colocando filhos, colocando mais nós. E assim criar uma estrutura um pouco mais complexa, mas não esqueça. Crie árvores pequenininhas, não muito profundas. Porque quanto maior a profundidade, mais tempo vai demorar para ler e para gravar informações do seu banco de dados. O desempenho não vai ser tão bom. Então, sempre tome esse cuidado. E o básico do Real-Time Database é isso. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, pode me mandar e-mail. Deixei como disponível o e-mail. Fiquem à vontade para entrar em contato, para trocar uma ideia. Manda e-mail, a gente conversa. Qualquer dúvida também podem me procurar. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado e aprendido bastante.